Às vezes, Ele nos chama para o secreto. Às vezes, Ele nos quer sem ninguém por perto. Às vezes, quando queremos nos ajuntar, Ele nos chama para dançar. A sós, com Ele. Talvez no vale da morte. Talvez no meio do deserto. E lá, Ele é quem guia os nossos pés. Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado. Ele me tirou para dançar. E eu fui. E eu vi que eu não estava mais sozinha. Eu dançava no vale com o meu amado. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. O teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Olá, eu queria deixar esse vídeo registrado como uma forma de agradecimento, primeiro a Deus e segundo as pessoas que oraram por mim, os irmãos que oraram por mim, que fizeram suas orações, as pessoas que fizeram as suas orações pela minha vida. E queria agradecer a Deus também através desse vídeo pelo milagre que Ele fez na minha vida. Então, eu queria contar um pouquinho do que Deus fez. Ele fez um grande milagre na minha vida, sim. E começou desde 2017, porque em 2017 eu fui no médico, no ginecologista, fazer os exames de rotina. E a médica descobriu, através desses exames, que eu tinha um problema de hormônio, da prolactina. E esse hormônio, ele estava muito, muito alterado. Então, que ele iria impedir com que eu engravidasse. E que então eu teria que tomar esse remédio durante 1 ano, 2 anos, para ver se estabilizava e eu não precisava tomar mais o remédio e assim eu poder engravidar. E assim eu fiz. Tomei durante de 2017 até o finalzinho de 2018. No começo de 2019, eu fui no médico de novo, fazer exame de sangue para ver como estava a prolactina. Então, eu fiz o exame e assim que a gente olhou, o médico olhou o exame alterado, prolactina alta. E ali eu vi que não tinha, que estava prolactina alta, que não teria como engravidar, porque esse hormônio ele altera muitas coisas, inclusive o ciclo menstrual. Então, que estava tudo desregulado na minha cabeça, meu esposo também, e eu teria que continuar tomando remédio. Só que nesse meio período, eu não voltei a tomar o remédio, porque a médica tinha me dito que se eu tomasse o remédio e engravidasse, eu poderia causar algum problema para o meu bebê, algum dano muito sério. Então, nesse meio período, não deu certo de eu ir no médico para ver se eu continuava tomando remédio ou se eu teria que mudar o remédio. E nesse tempo, entre eu ir no médico ou não, eu comecei a passar mal do estômago, passando muito mal. E minha mãe me dando aqueles produtos naturais, Sete Dor, boldo para tomar, e nada resolvia. Então eu resolvi ir no gastro primeiro para eu ver o que estava acontecendo. Falei pro gastro que eu tinha gastrite, mas era uma gastrite leve e que eu estava passando muito mal. Ele me passou o exame, eu fiz endoscopia, tomei anestesia, fiz endoscopia, levei para ele, ele olhou e me disse que estava normal, que eu tinha gastrite sim, mas era uma gastrite muito leve, e então que ele ia me passar um remedinho para amenizar, que era para eu continuar tomando. Liguei para minha mãe e falei que não encontrou nada, não deu nenhuma bactéria,
nada no meu estômago, que só uma gastrite leve, só que eu estava passando muito mal ainda. E enquanto eu conversava com a minha mãe falou assim, será que você não tá grávida? Eu falei assim, não mãe, não tem como eu estar grávida porque a prolactina está alterada. E a médica disse que não teria como eu engravidar com essa prolactina alta. E minha mãe insistindo para eu fazer o exame de farmácia. E por insistência dela eu fui, peguei e fiz o exame de farmácia. No que eu fiz, olhei, deu positivo. Fiz exame de sangue também, normal positivo. Ficamos muito felizes, mas também assustados, porque a gente não estava esperando a gravidez. Quando eu fui fazer o ultrassom, estava eu e meu esposo na sala com o médico. Nós olhamos assim na tela, a gente viu 2 pontinhos pretinhos assim na tela. Eu na hora me deu um baque, eu pensei, meu Deus, será que é 2 bebês? Meu esposo também disse que gelou. Olhou assim, aí de repente o médico falou assim, parabéns, são 2 crianças. Naquela hora, nós tivemos uma reação assim inesperada, ficamos felizes, mas também assustados, porque primeiro a gente não estava esperando a gravidez, muito menos ser gêmeos. Engravidamos, e foi uma gestação muito boa, não tive problema nenhum, a não ser o enjoo que eu estava sentindo, pensando que era do estômago, era da gravidez. Quando eu descobri que estava grávida, porque a prolactina ela altera o ciclo menstrual, então meu ciclo era bastante regulado, por isso que eu nunca desconfiei. Quando eu descobri que estava grávida, eu já estava de 13 semanas, então eu já estava de 3 meses. Descobri, eu já estava de 3 meses. Pra mim foi uma gravidez muito rápida, por ser já de 3 meses. Então foi uma gravidez calma, não tive nenhum tipo de problema, nada mesmo. Não tive pressão alta, nada, tudo normal, tudo. As crianças crescendo, desenvolvendo bem. São 2 menininhas. As 2 bebês saudáveis, eu bem, engordei muito pouco. Elas engordaram, então eu tinha mais do peso delas, eu mesma engordei muito pouco, não tive problema nenhum. Quando foi em fevereiro, em janeiro eu fiz o chá de berço e elas iam nascer em fevereiro. E em fevereiro eu fui, conheci o hospital onde eu ia ganhar as nenéns, e eles pediram para eu voltar com 38 semanas. Com 38 semanas eu iria para ganhar as nenéns. Eu fui lá no hospital conhecer com 33 semanas. E com 38 era para eu voltar para ganhar. E assim foi. Só que com 37 semanas eu comecei a passar muito mal, muito incômodo, dores nas costas, não estava conseguindo dormir na cama, dormia no sofá, então estava me incomodando bastante. Eu voltei no médico para ver se eu poderia ganhar já com 37 semanas, mas aí o médico pediu para que eu esperasse até 38 semanas e voltasse, e eles iam fazer o exame para ver se poderia retirar os bebês. E assim foi, com 38 semanas, deu no dia 20 de fevereiro, eu já estava com 38 semanas, eu fui já para fazer o exame, para ver se já poderia tirar e também já para poder ver se tá tudo bem com elas e para poder já retirar as bebês. Os médicos olharam que estavam tudo bem com elas. Não teria como ser parto normal porque tinha uma bebê sentada, a outra estava encaixada, mas tinha uma sentada, então teria que ser cesárea. Era para eu fazer essa cesárea no dia 20, só que no dia 20 não deu certo, era para ser à noite. À noite, aí minha mãe também disse que no coração dela ela não estava sentindo de ser feita à noite. Ela fez uma oração, falou para Deus fazer vontade dele e que fosse no dia para ser no dia certo. E no dia 20 não deu certo. Agora eu vou relatar para vocês o que minha mãe e o meu esposo me contou, porque pelo fato do que aconteceu comigo, infelizmente, eu não consigo lembrar, eu perdi a memória dos últimos dias da minha gravidez e o dia do parto, então eu não lembro nada. Minha mãe me disse que no dia 20 eu já estava preparada
para ir para a sala de cirurgia e o anestesista, ele já ia para aplicar a anestesia em mim. Quando chegou uma pessoa e falou assim, não aplica porque hoje nós não temos UTI disponível e por ser gêmeos a gente fica mais preocupado, então é melhor ter uma UTI disponível. Aí o anestesista desistiu bem na hora, não aplicou anestesia, desistiu e eu fiquei aquela noite no hospital. Meu esposo foi embora, minha mãe também. E ficou marcado para eu fazer a cesárea no outro dia, no dia 21 de fevereiro. E assim foi, amanheceu outro dia, meu esposo foi para o hospital, o parto era para ser de manhã, não deu certo de manhã. E eu falei para minha mãe que quando estivesse perto de nascer, eu ligaria para ela poder ir, porque o hospital não é longe da casa dela. E assim foi, eu liguei para ela, meia hora antes mais ou menos, e disse, mãe, pode vir, porque eu vou ganhar daqui a pouco. E tudo bem, fui para a sala de parto, meu esposo foi comigo, minha mãe ficou embaixo. E meu esposo disse que a gente entrou, que eu estava muito ansiosa, ele também, mas eu estava com medo da anestesia. Mas foi tudo bem na anestesia, ele disse que a médica perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, eu respondi que não. Quando a médica cortou a minha barriga, ela perguntou, cortei sua barriga, você sentiu alguma coisa? Ele disse que eu falei que não. E a médica retirou a primeira bebê. Quando ela retirou a primeira bebê, meu esposo disse que eu fiquei muito emocionada, ele também. E nós escutamos a nossa filha chorar, a primeira, a Júlia. E ele virou e falou assim pra mim, olha lá, você tá escutando a Júlia chorar? Nessa hora ele disse que eu respondi que sim. Quando eu respondi que sim, ele disse que olhou pra mim de novo, eu tava desmaiando, já estava desmaiando. Ele disse que eu desmaiei. Na hora, ele ficou assustado e falou para os médicos que eu desmaiei lá, o que tinha acontecido. Aí, depois dessa hora, ele saiu lá do centro cirúrgico. E, nesse tempo, eu dei 2 paradas respiratórias e dei uma parada cardíaca. 2 paradas respiratórias e uma parada cardíaca. E também dei hemorragia. A médica falou que eles controlaram a parada respiratória, parada cardíaca eu controlou. E quando eles retiraram o segundo bebê e tinham me fechado já os pontos, a médica viu que eu tinha dado hemorragia e resolveram me abrir de novo. No que abriram a cirurgia de novo, ela viu que o meu útero estava sangrando e foi preciso tirar meu útero. Então eles retiraram meu útero e fecharam de novo e tomaram as providências que só os médicos sabem explicar e resolveram tudo que tinha que resolver lá na hora. E com isso minha família lá embaixo, orando, minha mãe chorando muito, mas confiando em Deus. E minha mãe chorando muito. A psicóloga chegou para conversar com ela. Ela pensou que, pelo fato da psicóloga ter ido lá, que eu teria morrido. E ficou meio desesperada, mas aí a psicóloga queria só conversar com ela para dizer que não tinha acontecido ainda nada comigo. E com isso minha mãe ligou para os meus parentes, ligaram para o meu pastor e começaram a fazer orações. Meu esposo também lá com as 2 bebezinhas, porque as 2 bebês nasceram bem, saudáveis, sem nenhum problema. E as bebês ficaram com meu esposo até a minha cunhada chegar e ficar com elas. E meu esposo esperando. E quando isso foi de tarde que foi o parto.
quando foi à noite, chegou a ambulância para me levar para o hospital materno infantil, para UTI do materno, que eu teria que ir para UTI. Fui e me colocaram nessa ambulância. E nessa hora estava passando, o meu pastor estava junto com o médico, e o meu pastor virou e perguntou assim pro médico: agora tá tudo bem? Tá tudo calmo, né? Graças a Deus. Já resolveu tudo? E o médico simplesmente virou e falou pro pastor: agora não, agora que vocês vão ter que orar. Porque nós fizemos de tudo. Tudo. A medicina já fez de tudo por ela. E agora que vai precisar da oração de vocês. E que eles já tinham feito o que foi possível fazer, que a medicina podia fazer, eles fizeram. E assim, o pastor saiu dali, não comentou com ninguém, nem com a minha família. E foi, orou e clamou a Deus. Disse que foram dias de muita oração, muito clamor da minha família, dos meus pais, dos meus familiares, amigos, irmãos de igreja, pessoas que eu nem conheço. Foram dias de muita oração. Foram 5 dias que eu fiquei na UTI mesmo. Os 3 primeiros dias muito ruim, sempre eles falando que estava gravíssima a minha situação, porque eu dei embolia pulmonar, além de ter me dado aquelas 2 parada respiratória, me deu a parada cardíaca e embolia pulmonar. Então a minha situação era muito grave. Teve determinado momento que meus rins estavam parando e eu não estava reagindo, a minha pressão muito baixa, estava caindo. Então era para eu ter morrido. Mas o clamor, as orações da minha família, dos irmãos e das pessoas que oraram por mim foi maior, e o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Eu, conversando hoje em dia com a minha mãe, nós falamos que eu passei pelo vale da sombra da morte. Realmente eu passei, mas eu passei com o Senhor. Ele esteve comigo em todos os momentos. Até o dia do parto foi escolhido por ele. Nós sabemos que foi, mas eu tenho comprovação disso porque era para eu ter feito o parto no dia 20. Só que a médica falou que se realmente tivesse sido no dia 20, eu não teria resistido, porque eles não teriam conseguido UTI, pelo fato de ser à noite. Então que eu não teria resistido. E não deu certo de ser no dia 20, foi no dia 21. E Deus preparou os médicos certos, preparou a UTI e preparou tudo para mim. E hoje eu estou viva para a honra e glória do Senhor Jesus. E Ele esteve comigo no vale da sombra da morte, mas Ele me tirou de lá. E hoje eu estou viva para glorificar o nome dEle. Estou viva, estou com minhas filhas, meu esposo, minha mãe, meu pai. Estou com a minha família, estou bem, sem nenhuma sequela, porque os médicos tinham dito para minha mãe que se eu recuperasse, eu poderia recuperar com sequelas, poderia ter sequelas na minha vida. Eu não tenho nenhuma sequela. Tenho que tomar remédio? Tenho. Por um período, sim. Que é o normal, porque eu tive embolia pulmonar. Mas não, nada além disso. Eu tô tomando remédio e tô muito bem. Fui no médico depois disso tudo, ele disse que eu para viver uma vida normal, que de 99% das pessoas que dão esse tipo de problema que eu tive, somente 1% sobrevive. Que infelizmente a maioria morre. E que eu estou na lista desse 1%. E que eu estou viva por Deus e por Deus ter usado a vida dos médicos para conduzir e trazer os medicamentos certos.
Então eu estou viva pelo que Deus fez na minha vida, por ter abençoado e conduzido a vida dos médicos. E eu queria muito, muito agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui, de estar podendo cuidar das minhas filhas, que hoje já tem 6 meses, de poder estar com a minha família. E quero agradecer muito, muito a vocês, a todos que oraram por mim. E eu estou aqui como prova de que Deus, Ele faz o impossível, que Deus faz milagres, que Ele opera milagres na vida das pessoas, de quem crê e confia nele, que Ele está conosco em toda e qualquer situação. Então, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com a minha família, por essa oportunidade que Ele me deu. Quero muito agradecer ao Senhor Jesus por isso. E agradecer a cada um que orou por mim, que o Senhor retribua em dobro. Em bênção na vida de vocês que oraram por mim. E que eu sempre oro e peço a Deus para abençoar todas as pessoas que oraram por mim, abençoar os médicos e retribuir a eles em dobro tudo que eles dedicaram a mim, aos enfermeiros, pessoal de todas as áreas do hospital, Dona Iris, que cuidaram de mim. Eu passei praticamente quase um mês no hospital. E eu tenho a dizer que eu fui muito bem tratado nesse hospital por todos, desde dos médicos, direção, até o pessoal da limpeza, todos me tratando muito bem. Eu fui muito bem tratado. Então eu tenho muito a agradecer. E agradecer a vocês pela oração, pelas orações. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar, me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.